Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o indiciamento do Jair Messias Bolsonaro, que vai ser tornado em denúncia pela Procuradoria-Geral da República. Isso mesmo, muita gente estava cogitando ali que o Paulo Gonet só apresentasse a denúncia contra o Bolsonaro e os outros, 39 indiciados ali pela trama golpista, organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre fevereiro e março. Porém, uma informação publicada lá no G1, na coluna da Andréa Sadi, no blog dela para ser bem específico, trouxe a informação de que o Paulo Gonet comunicou que nem ele e nem a equipe dele irão tirar férias. Então ele vai continuar atuando normalmente, tanto no período do recesso do judiciário, quanto no período das férias do mês de janeiro, e muita gente tem entendido que isto é uma mensagem para que a denúncia contra o Bolsonaro e os outros 39 indivíduos indiciados com ele seja formalizada já em janeiro. E para tristeza ainda maior do bolsonarismo, o ministro Alexandre de Moraes também estará trabalhando. Por quê? Desde 2019, e isso para ficar bem claro, porque vai ter bolsonaristas choramingando por aí, dizendo que Xandão está perseguindo o Bolsonaro. Desde 2019, o ministro Alexandre de Moraes comunica à Suprema Corte do Judiciário Brasileiro, o STF, e comunica também à Procuradoria-Geral da República que ele não irá tirar recesso. Então, se aparecer alguma denúncia ou algo que precise ser encaminhado para ele na Suprema Corte, que ele estará lá atuando. E aí, o que acontece? Muita gente que estava aí questionando por que o Gonet não apresentava denúncia pela demora, não entende exatamente como é que funciona o devido processo legal e como é que realmente algumas coisas são demoradas. E é normal, gente, tá? Eu tenho visto e lido em alguns lugares as pessoas questionando a possibilidade da prisão do Bolsonaro, gente até dizendo que o Gonet tá passando um pano pro Bolsonaro, e não tá. É porque o devido processo legal permite ali, dar direito aos indivíduos a presunção da inocência, contraditório e ampla defesa. Lembrem vocês que vários casos envolvendo a Lava Jato, Sérgio Moro e Dallagnol foram anulados porque ficou claro ali que tanto o Moro quanto o Dallagnol atuaram para violar o chamado devido processo legal, para que interesses políticos, tanto do ex-procurador quanto do ex-juiz, fossem ali atingidos. Tanto que, após o fim do segundo turno das eleições de 2018, o Moro já foi anunciado como ministro da Segurança do Bolsonaro. Dallagnol depois entrou na vida política como deputado, perdeu os direitos políticos por motivos que a gente até já trouxe aqui, já expôs na revista Fórum, porque existia ali algumas infrações administrativas que ele iria responder, que poderiam culminar na sua inelegibilidade, e aí ele, achando que era esperto, preferiu solicitar o seu desligamento do Ministério Público antes dessas ações serem julgadas, imaginando que não impactaria a sua elegibilidade. Por conta disso, como a gente já sabe, o TSE entendeu que ele fez uma manobra para poder tentar burlar a lei e foi enquadrado na Lei Complementar 135, a famosa Lei da Ficha Limpa. Olha que ironia do destino, O Dallagnol hoje é ficha suja. Olha que ironia. E aí a gente sabe que depois que aconteceu a Lava Jato, muita gente acabou colocando na cabeça o mesmo modus operandi, que na Lava Jato era mais rápido, que na Lava Jato tudo acontecia assim, tudo acontecia assado. Só que a gente já sabe que na Lava Jato muitas coisas que aconteciam assim ou assado eram ilegais. Por isso que foram invalidadas, inclusive, e assim como o presidente Lula, que foi condenado sem prova, teve o seu julgamento anulado, tiveram pessoas que se tinham até provas, realmente, mas que acabou também tendo julgamentos anulados porque o juiz foi considerado parcial. O que o Moro fez, o professor de Harvard, John Comaroff, chama de lawfare, que é a utilização de direito de recursos jurídicos para obter resultados políticos. Lá em novembro de 2016, o professor de Harvard, John Comaroff, ele já dizia que o que estava acontecendo no caso do Lula é que estava sendo violado o devido processo legal e a presunção de inocência. Ele evidenciava com várias provas, de acordo com os estudos que ele fazia na época, que o Lula nunca foi presumido inocente pelo magistrado Sérgio Moro àquela altura. Ao contrário, o Lula já era presumido culpado desde sempre e que isto seria um motivo, em tese, para se ter a substituição do Moro por outro magistrado. Algo que não aconteceu, como a gente vai lembrar. O Moro condenou o Lula e depois ficou claro ali, inclusive, que o Moro foi parcial. O STF decidiu em 2021
sobre a parcialidade do Moro. Então o Gonê precisa fazer tudo realmente dentro do que determina a legalidade. Tem gente que não sabia, por exemplo, que quando a denúncia é apresentada no STF, ou melhor, o indiciamento, né, o relatório da Polícia Federal foi apresentado ao STF, inicialmente com 37 indiciados, incluindo o Bolsonaro. Recentemente a polícia incluiu mais 3, então hoje você tem 40 indiciados, com a possibilidade de essa lista aumentar ainda, inclusive, muito em breve. O relatório ele é apresentado ao STF, mas o STF não encaminha automaticamente para a Procuradoria-Geral da República, não. Às vezes demora uns dias. Tanto que eu vi durante uma semana muita gente cobrando por que o Gonê já não tinha apresentado a denúncia contra o Bolsonaro, já que o relatório tinha sido entregue ao STF há mais ou menos uma semana e ele não tinha nem recebido ainda o documento enviado pelo STF. E o público no geral, e eu volto a dizer, isso é normal, não sabe que não é só o Gonê pegar, por exemplo, e carimbar o relatório e falar, denuncie, eu aprovo o relatório. Não. Ele tem de produzir uma nova peça, fundamentando. O que é fundamentar, Carlito? É justificar por que ele está pedindo para que aquele indivíduo se torne réu, por que aquela denúncia está formalizada, quais seriam os crimes que ele teria cometido, qual a base material a Polícia Federal encontrou para poder justificar aquele pedido de indiciamento e se o Ministério Público concorda ou discorda com aqueles crimes, se ele acrescenta ou tira crimes, entendeu? Não é algo fácil. E aí ainda aconteceu um fator importante, que aqui eu acho que foi o grande plot twist de tudo isso. Por quê? Ele avisou o seguinte, tá? Ele informou que o período de recesso de férias coletiva ele não irá tirar, nem ele nem a equipe dele. Tanto que a expectativa tanto do STF quanto dos próprios auxiliares do Paulo Gonê é que a formalização da denúncia contra Bolsonaro e os outros 39 indiciados ainda aconteça em janeiro. Já aconteça em janeiro. Por quê? Porque no caso uma situação que aconteceu no sábado, que foi a prisão do Walter Souza Braga Neto, meio que ajudou a acelerar todo esse procedimento. Por quê? A lei prevê que em processos com investigados presos, eles precisam ser mais acelerados, né? Processos onde você tem ali um investigado que já está no xilindró, eles têm de ser mais céleres. E como o Braga Neto foi preso no dia 14 de dezembro, mais conhecido como último sábado, a tendência é que a Procuradoria-Geral da República acelere, no caso, o andamento da denúncia, porque o Braga Neto já está preso e ele é um dos indiciados pela Polícia Federal que tendem a se tornar réu com a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. Aí, para deixar o bolsonarismo mais desesperado ainda, o relator da investigação do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Alexandre de Moraes, também vai continuar trabalhando em janeiro. E aí, nesse momento, se você tem algum amigo bolsonarista, ele vai falar exatamente o seguinte para você. Tá vendo? O Xandão está perseguindo o mito, porque foi só o Gonê dizer que não ia tirar férias em janeiro, que o Xandão também não vai tirar férias. O grande problema que você precisa dizer para esse amigo seu, meu amigo e minha amiga, é que desde 2019, Alexandre de Moraes envia todos os anos ofício para o Supremo Tribunal Federal informando que vai trabalhar normalmente, tanto durante o período de férias, que vai de recesso, perdão, que vai de 20 de dezembro a 6 de janeiro, quanto o período de férias que é do mês de janeiro. Então, se a Procuradoria-Geral da República apresentar alguma manifestação no inquérito do golpe para o STF em janeiro, o ministro Alexandre de Moraes estará lá para receber. A expectativa, inclusive, não só de integrantes da Suprema Corte do Judiciário Brasileiro, o STF, como também da própria Procuradoria-Geral da República, é que o julgamento do Bolsonaro e dos demais envolvidos na tentativa de golpe de Estado, organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, aconteça ainda em 2025. E alguns especialistas têm dito aí, inclusive também, que a condenação do Bolsonaro deverá ser formalizada entre setembro e novembro de 2025. O que isto quer dizer, Carlito? Que o xilindró, a cadeia, a condenação do Bolsonaro vai acontecer. E neste meio termo, como a gente já citou aqui ontem, na minha análise também, existe a possibilidade da delação do Braga Neto. Por quê? Como nós colocamos aqui na análise de ontem, como diz o artigo 4º da Lei 12.850 de 2013, que é a famosa Lei das Organizações Criminosas, o delator pode ser beneficiado ali, se o juiz achar que é pertinente, com a redução de até 2/3 da sua pena
dependendo da colaboração premiada que ele fizer. Ou seja, o Braga Neto, sabendo que a denúncia será formalizada agora em janeiro, vai tentar acelerar a denúncia, porque ela, apesar de ela poder acontecer em qualquer momento, a colaboração premiada, se acontecer antes da denúncia, eu acho que na cabeça dele vai passar que ele vai ser beneficiado de forma mais ampla. E aí, se ele pegar uma condenação, por exemplo, de 30 anos, e ele for beneficiado com a redução da pena em 2/3 pela colaboração premiada, ao invés de ser condenado a 30, ele vai ser condenado a 30, mas terá de cumprir 10. E aí a progressão da pena para ele reduz o tempo. Então, meus amigos, o fim está próximo. Eu sei que é muito difícil para nós brasileiros acreditarmos, né, que algumas pessoas serão punidas, que outras serão presas, até porque a gente vive num país que, lamentavelmente, as pessoas ricas, com boa posição social ou com muito poder, acabam não sendo punidas, mas neste caso em específico, eu acho que não resta alternativa, né? Eu penso que não tem alternativa por um motivo bem simples. Os bagrinhos foram presos, o Mauro Cid até frisou isso. Os organizadores, os executores, os arquitetos do golpe também serão presos, sabe por quê? Quem imaginou que a gente teria generais como, por exemplo, o Braga Neto de 4 estrelas preso? Quem imaginou que a gente teria generais, por exemplo, como o Mário Fernandes preso? Muita gente nem pensou nisso. Eles mesmos, nas trocas de mensagens que a polícia encontrou no celular, diziam que é que vão fazer se descobrir que a gente tá dando um golpe? Vai mandar prender a gente? Será que eles estão prontos para poder encarar a reação da caserna, a reação do público? Não teve reação nenhuma, nem da caserna, nem do público. Na verdade, do público até teve, de comemoração. Inclusive, eu não bebo, mas já separei até um vinhozinho ali para abrir uma exceção para quando a gente acordar pela manhã com o plantão do pam, 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 pam. Polícia Federal acaba de bater na porta do Bolsonaro para poder executar o mandato de prisão contra ele. Tá bom? Grande abraço para vocês. Comenta o que é que você acha aqui de tudo isso. Você espera que o Gonê vai realmente formalizar essa denúncia o quanto antes. Agora que você já sabe mais ou menos como é que funciona o trâmite legal, que não tinha realmente nenhum tipo de proteção, mas sim que era o que estava acontecendo de forma legal, comenta aqui também. Me segue no meu canal no YouTube, O Historiador. E se puder, me siga no Instagram também, Carlitos Neto. Grande abraço e até nosso próximo encontro. Tchau!